Amém. Gente, que bom, maravilha. Chegamos ao dia 28. Glória a Deus. Mas Deus também quer falar conosco, amém? A gente não veio aqui por acaso. A gente veio para prestar culto. E quando a gente presta culto, a gente invoca a Deus e Deus se manifesta. Amém? Então, abra comigo o seu livro bíblico de Atos, capítulo 9. Capítulo 10, gente. Meu Deus, mas é porque eu também li o 9. Mas você vai entender. O Espírito Santo é lindo, gente, olha. Hoje nós cantamos aqui, o pastor não sabe o que é que eu vou pregar, né? Ele disse assim para mim ontem, eu não ia pregar hoje, eu ia pregar semana que vem. Mas semana que vem eu vou estar dando aula lá na sala para novos convertidos. Aí a gente disse, então tem que trocar, hoje tem que ser eu. E aí eu disse para ele até ontem, ele falou, eu disse, quem vai pregar amanhã? Ele falou. Aí eu falei, não sei, deve ser. Aí ele falou, o Espírito Santo. Eu falei, exatamente, o Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele quem nos convence, amém? Então eu não estou aqui para pregar nada para você. Eu estou aqui para ministrar a palavra que Deus ministrou ao meu coração, certo de que Ele vai falar conosco como uma igreja. Porque Deus tem interesse não em uma pessoa apenas. E você vai compreender isso ao longo desse texto. Esse é um texto bem conhecido, que fala da conversão de Cornélio, de sua família, de amigos seus, né, que estavam na sua casa, aguardando o cumprimento de algo que Deus ministrou ao coração de Cornélio. Diz assim, versículo 1, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? Disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está em casa de um certo Simão curtidor, uma casa que fica próxima ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se um anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, na qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe falou a voz, dizendo, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando dentro de si, algumas Bíblias vai dizer que ele estava ainda pensando na visão, do que seria aquela visão, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Versículo 21. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram, Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo,
para que te chamasse à sua casa e ouvisses as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram na Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando a seus pés o adorou, mas Pedro fez com que se levantasse, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até essa hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. E disse Cornélio: a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, teme a Ele e faz o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. E a este Deus ressuscitou ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunha todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e se maravilharam os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Amém? Vamos até aí? Eu li tudo. Eu li antes, eu li depois, porque essa passagem me chamou muita atenção, queridos. Deixa eu beber uma aguinha aqui. É uma passagem extremamente conhecida. E aí eu estava lembrando aqui quando a gente começou o culto, que nós iniciamos cantando que Deus era o dono do nosso barco. Não foi isso? Quando a gente fala de barco, a gente lembra muito do nosso irmão Pedro, não? Um dos discípulos de Jesus. Eu acho que quando fala de barco, mais que a gente lembra é Pedro, né? Depois cantamos, lembra quando te encontrei, tudo novo você fez. Quantas vezes eu caí? Pedro também. A gente, quando lembra de queda, a gente também acaba lembrando de Pedro, né? Pedro nega Jesus 3 vezes, né? E depois a gente cantou Eu Me Rendo para conhecer-te mais. Eu disse, meu Deus, como esses 3 louvores, eles ilustram um pouco daquilo que Deus ministrou ao meu coração, que é da negação à não hesitação. Da negação à não hesitação. Pedro inicia a sua vida com Jesus, né? Do seu jeito, do seu modo de viver, né? Fazendo tudo da forma como ele pensava, como ele queria. Mas Jesus, ele não rejeita Pedro, muito pelo contrário.
Eu acho que Jesus se aproximou bastante de Pedro. A gente vê vários relatos bíblicos onde a gente vê Jesus tratando com Pedro. Isso significa interesse de Deus em intimidade. Então, quando Deus começa a nos tratar, nos questionar e nos fazer pensar, é sinal de que Ele quer algo ainda mais profundo conosco. Certo? Então, quando Pedro inicia, ele inicia de um jeito, mas ele vai terminar de um outro. E aí você vai compreender o que eu estou dizendo. Ele está vivendo, Pedro, o início de um relacionamento, como todo mundo, nós que não nos conhecemos às vezes bem, quando a gente começa o relacionamento, a gente quer mostrar as nossas máscaras, ou a gente quer mostrar que a gente quer resolver tudo sozinho. E aos poucos, à medida que a gente vai caminhando junto, a gente vai se ajustando, né? E é tão bom a gente deixar Jesus ajustar a nossa vida, realmente ser o dono do nosso barco. Pedro, ele tinha família? Tinha. A Bíblia conta que Jesus vai na casa dele e a sogra dele estava com febre, com alguma enfermidade. A febre é um sinal de enfermidade, a febre não é a enfermidade. Então, Jesus vai ali e cura, e de imediato ela vai servir a Jesus, né? Com um jantar, com aquele aparato de recebê-lo. Então, Pedro era uma pessoa que tinha família, era uma pessoa como nós. Era um homem como nós, que tinha suas obrigações, mas que foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens. Então o barco já não era mais dele. Quem tinha que ser o dono do barco era Jesus mesmo. Sabe? Eu não sei, eu sei que Deus chamou cada um de nós aqui. Então aquilo que era seu passa a ser de Jesus. Tem que viver dentro do propósito de Jesus. E assim foi com Pedro. Pedro foi crescendo. Apesar dele ter negado 3 vezes, não que a gente precise negar para a gente crescer, mas no caso de Pedro, dentro dos conceitos que ele tinha, Jesus compreendeu isso. Por isso que Jesus avisa para ele: Pedro, você vai me negar. Porque você ainda está imaturo. Você ainda está no seu jeitão de homem. Mas eu estou te avisando para deixar claro que eu não vou te rejeitar. Pode vir, depois que acontecer, pode vir para mim que eu te recebo. E Deus está dizendo isso para nós. Eu não sei onde você caiu, mas eu tenho um projeto com você que vai além das suas delimitações, das suas dificuldades. Você pode avançar, você pode crescer. Eu chamei para você ser um pescador de homens. E agora, portanto, deixa eu guiar o seu barco. E essa história que a gente vê de Cornélio, ela não começa nesse capítulo. Ela começa na vida de Pedro. Cornélio foi algo que Deus alcançou através da vida de Pedro. Mas ela começa na vida de Pedro. Então, aquilo que Deus tem para fazer na vida de outras pessoas começa nas nossas vidas. Começa na sua vida. Começa na vida daquele que deseja ser instrumento de Deus. Pedro, ele deixou Deus guiar o seu barco. E aí Pedro vai para Lida, uma cidadezinha, e lá ele encontra um homem e ele começa a exercer esse chamado de Deus. Ele encontra um homem lá na cama, né, numa maca, sei lá, como é que chamava naquele tempo. Mas ele diz: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e anda. Ele começa a colocar em prática aquilo que ele tinha presenciado com Jesus. Agora ele não está mais com Jesus presencial, mas ele tem Jesus no seu coração, tem a convicção de que Jesus estava com ele. E ele diz: em nome de Jesus, você levanta e anda. Você seja curado em nome de Jesus Cristo. Sem muita jejum e oração. Sabe por quê, queridos? Não porque você não deva jejuar nem orar. É porque ele já vivia isso. Sabe? Às vezes a gente tem mania de querer viver num período para Jesus. Não, Pedro já estava na sua integralidade. A vida dele estava sendo transformada para isso. Jesus, quando nos chamou, ele nos chamou assim também. Não foi diferente de Pedro. Não foi para etapas. Agora
você me dá um pouquinho do seu tempo aqui. Daqui a 1 ano você me dá mais um pouquinho. Quando você estiver com 5 anos, você já vai conseguir me dar. Não, é um processo mesmo de integralidade, de viver para Ele, de viver na missão. Então a Bíblia diz que aqueles que são chamados pelo Espírito são guiados pelo Espírito. O barco já não é mais no seu leme. O leme agora pertence ao timoneiro Jesus. Então Pedro, ele é guiado para Lida. Aí lá, ele sabe qual é a missão dele. Jesus está perguntando para a gente, onde você for hoje, você sabe qual é a sua missão? Você pode estar de férias, você pode ir a passeio. A Bíblia diz que ele foi visitar uns irmãos em Cristo em Lida. Ele foi fazer uma visita aos irmãos que estavam naquele lugar. Mas ele não perdia de foco a sua missão. O problema nosso é que a gente perde, às vezes, de foco a nossa missão. Não importa onde você vai, se Jesus te guiou ali, a missão, ela está valendo. Você tem que estar atento às oportunidades para a missão. Então, ele já identifica uma pessoa precisando do favor de Jesus. Ele não hesita. Da negação à não hesitação. O cara não pediu para ele não, gente. Vai ler o texto bíblico. Ele não ficou lá implorando, Pedro, ora por mim, eu preciso de cura, não. Pedro identificou e disse, olha, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta e anda. Ousadia, porque ele já tinha um relacionamento profundo com Jesus. Sabe? Aí ele fica ali um pouquinho, em Lida. Lida ficava a 20 quilômetros de Jope. O projeto de Deus é assim, queridos, não para. Ali pertinho já tinha Dorcas, uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, que servia a comunidade, que fazia roupa para as mulheres viúvas, que dava doações, fazia a obra de Deus. Aquela mulher morre. Quem que o povo chama? Pedro. A mulher já tinha sido lavada, como era o costume daquele tempo, preparada para o enterro, e chamam Pedro. Pedro vai lá. Qual era a missão? Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse, quando vocês agora forem, vão em meu nome, eu vos dei autoridade, né, para curar enfermos, para expelir demônios, para ressuscitar mortos. Pedro vai para aquele quarto e ora, e manda que ela se levante. E aquela mulher se levanta. Quem estava no barco? Era Pedro ou era Jesus? Se Pedro estivesse com seu barco ainda, ele remando, ele não ia conseguir fazer nada. Mas Jesus era quem guiava agora o barco de Pedro. E aí, quando a gente está com Jesus, as coisas acontecem. E aí, Dorcas levanta-se. Aí Pedro está ali, acha que vai dar uma descansadinha. Às vezes a gente pensa assim, Deus agora está me dando um tempo de descanso. Eu quero férias, vou descansar. Vou para a casa de Simão, o curtidor. Gente, na casa de Simão, o curtidor, quem aqui já sabe como é para fazer couro, essas coisas assim? Para fazer alguma coisa de material de animal, né? Não deve ser bem agradável não, né, gente? Imagina que isso já era um problema para Pedro. Deus queria tratar Pedro, né? Porque o cheiro não é nada agradável. E não era... Os judeus é um povinho assim meio que... Eles não gostam de muitas coisas, né? Eles têm aversão a muita coisa. Mas Pedro vai para a casa de Simão, o curtidor de couros, né? De peles de animais. E aí ele fica ali, hospedado naquela casa. Mas o barco dele continuava na mão de quem? De Jesus. Ele não estava ali de férias. Ele podia até ter tido uns dias de descanso, mas a missão, ela é integral. Ela é tempo integral, ela não para. E aí, Deus, Ele está sempre se comunicando com o homem. O interesse de Deus é falar conosco o tempo todo.
E eu posso dizer isso até porque umas vezes eu questionei, Deus, o Senhor não fala comigo? Ele falou, eu falo. Isso já faz tempo, tá? Mas ele dizia, eu falo, você que não me ouve. Falei, Deus fala, gente. A gente é que às vezes não está dando ouvidos. Mas o interesse de Deus é se comunicar. Tanto sim que quando Deus fez o homem, o pastor já falou isso aqui, eu vou repetir. Todos os dias, ele ia lá no finalzinho da tarde conversar com o homem. Ele não já estava vendo tudo? Deus não vê todas as coisas? Mas ele tinha interesse em relacionamento, conversar. Então, quando nós invocamos a Deus, e isso está provado na história de Cornélio, era um homem temente a Deus que orava a Deus, mas ele não estava ainda convertido. Sabia? Quando eu me casei com Paulo, Paulo também era um homem temente a Deus. Eu também tinha um certo teimosinho, mas estava meio pior do que Paulo, né? Mas temor ao Senhor é algo importante, porque nos leva a buscar a Deus, mesmo sem a gente estar na linha certinha ali, ó. Então, aquele homem, ele era um homem reto, era de bom testemunho no meio do povo. O povo achava que ele era um cara bom, certo, que valia a pena, né, se relacionar com ele, porque ele era uma pessoa íntegra, temente a Deus, dava suas esmolas, mas ele orava. E Deus, quando a gente ora, mesmo sem saber como, nem clamando o nome de Jesus, porque ele não conhecia Jesus, Cornélio não conhecia Jesus, Deus contemplou as orações daquele homem e mandou um anjo. Eu fico pensando, quem de nós já teve essa oportunidade de orar e Deus mandar um anjo? Poucos, né? Poucos. Para pensar. Se Deus mandou um anjo para Cornélio, poderia mandar um anjo para se comunicar conosco? Mas será que é necessário? Se nós decidirmos nos comunicar com Deus, Deus vai nos ouvir? Está dizendo que sim. Se Deus ouvia Cornélio, que era apenas temente a ele, dava esmolas, era um homem íntegro, mas era só temente. Deus levanta Pedro para ir até Cornélio, dá uma visão a Cornélio e dá uma visão a Pedro. Eu queria te perguntar nessa noite, em que missão você está? Para receber uma visão de Deus e fazer a missão de Deus? Ou você está só esperando receber a visitação de Deus? Porque você já foi chamado por Ele. Você já foi comissionado com autoridade, com poder. Às vezes você não reconhece a sua missão. E isso te impede de avançar. Te impede de agir com a ousadia do Espírito. Eu creio que o Espírito Santo vai lhe lembrar aqui. Alguma vez que você já agiu na ousadia do Espírito e como Deus se manifestou. Mas às vezes a gente está recuando da missão. Porque a gente está mais preocupado agora. Será que não sou eu que tenho que dar conta do meu barco? Será que eu não precisava de mais descanso? Será que Deus vai cuidar realmente da minha família? Que eu estou aqui fazendo essa obra, né? Em Jope, em Lida. E como é que está lá a minha família? Será que o Deus que manda um anjo, que te manda visão, que te dá provisão, que te faz ser hospedado em alguma casa, não pode cuidar da tua família? Para que você cumpra a missão? Pedro não hesitou. Agora é interessante que me chama aqui a atenção, é que diz a Bíblia que a visão que Pedro teve veio 3 vezes.
que a gente pode pensar sobre isso? Desceu aquele lençol, como se fosse um lençol, amarrado nas 4 pontas, com aqueles animais ali. E depois foi recolhido a primeira vez. Desceu a segunda. Deus deu ordem de novo. Pedro, pega, mata e come. Aí ele, não, Senhor, eu não como nada impuro. Recolheu, veio 3 vezes. Pedro não tinha negado a Jesus 3 vezes? Depois Jesus não pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Deus vai usar a nossa linguagem, gente. Deus é tão bom que Ele vai tentar falar conosco dentro daquilo que a gente concebe, daquilo que a gente consegue receber, mesmo sendo uma limitação nossa. Porque mais importante do que corrigir a nossa visão nesse sentido, é Ele se relacionar conosco. Ele sabia que Pedro precisava ser falado 3 vezes. E todas as vezes que precisasse, Ele falaria 3 vezes com Pedro. Mas nós não. Nós perdemos a paciência um com o outro, porque disse assim, já falei 3 vezes com você. Sim ou não? Eu não vou falar mais, já cansei. Você já pensou se Deus dissesse isso para nós? Cansei de você. Acabou. Passou do prazo de validade. Não, queridos. Deus, Ele pega a nossa dificuldade e Ele desce. E faz com que dentro da nossa dificuldade a gente entenda. Ele fala 3 vezes a mesma coisa com Pedro. E não repreende Pedro. Ele diz aqui, ó, Pedro, mata e come. Aí quando Pedro disse, não vou comer, ele falou assim, Pedro, não consideres impuro aquilo que eu purifiquei. Aí Pedro aceita. E aí Pedro disse, quando aqueles homens vieram, eu não hesitei. Quando eles têm uma comunicação de intimidade, e aquela comunicação de 3 vezes se tornou para eles uma intimidade tão peculiar, ele já sabia, agora é Deus mesmo. Eu sei que comigo Ele tem algo tão particular, que eu sei agora que é Ele que está falando comigo. E eu não posso deixar de ir, eu vou. Um judeu, para estar com um gentio, era um problema. E, consequentemente, Pedro iria enfrentar problema com os seus concidadãos. Porque o judeu não se dava com outros povos assim. Então, ele está indo para a casa do Cornélio. Por isso ele fala quando ele chega lá. Vocês sabem, né? Que não é certo um judeu estar entrando aqui na casa de um gentio. Mas como foi Deus que mandou, eu não hesitei e vim. O que é que nós estamos deixando de fazer quando Deus tem nos mandado? Deus pode estar nos perguntando isso nessa noite. O que tem nos impedido de entender a voz de Deus conosco? Não criamos um relacionamento pessoal com Ele, que nos possibilite a saber, ter convicção de quando é Ele que está falando conosco? Porque a Bíblia fala que há muitas vozes no mundo. Mas Pedro agora já sabia que quando falasse as 3 vezes, tinha uma intimidade com Ele. Já conhecia o jeito dele de receber a informação. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, eu te conheço. Eu sei como falar com você. Eu sei como mexer com você. Você só precisa se permitir. Pedro tinha fome. Nós também. Mas, quando a fome bateu e a comida não estava pronta, o que é que Pedro foi fazer? Às vezes nós estamos procurando um tempo para orar a Deus. Mas estamos tão ocupados que a gente não encontra, né? Pedro fazia o contrário.
Pedro, ele encontrava tempo, mesmo quando ele tinha outras necessidades. Aquele momento dele era um momento de fome. E ele vai para um terraço. E eu imagino, gente, que um terraço, na região que ele estava, meio-dia, não era o melhor lugar para estar em oração. Nós estamos extremamente acomodados. Nós estamos. O Espírito Santo fala para nós isso. Nós estamos esperando só receber. Quando Deus já nos preparou para dar, para levar, para conduzir. O terraço ficava em cima do telhado mesmo, daquelas casas. E o sol de meio-dia, naquela região de Jope, não é brincadeira, é sol quente. É região, né, de mar, né, e de deserto. Mas Pedro estava ali, com fome, mas dedicando o seu momento ao Senhor. Às vezes, malmente, nós estamos agradecendo ao Senhor em 3 minutos pela comida que já está na mesa, ou até reclamando dela, né? Essa comida não está tão boa, só tem isso ou aquilo. Eu queria te dizer que Pedro mudou a história, não foi só de Cornélio, nem da sua família, nem dos seus vizinhos e amigos que estavam na casa de Cornélio. Quando aquilo aconteceu, e Pedro vai à casa de Cornélio e faz aquilo que Deus havia direcionado para ele fazer. Quando ele ainda está falando, ele ainda está contando sobre Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e tomou aquelas pessoas. Se a gente confiar naquele que nos entregou a missão, queridos, é isso que vai acontecer. Você vai crer e vai cumprir a missão, e você vai ver a glória de Deus. E as pessoas verão. Aqueles homens que foram acompanhar Pedro, muitos judeus, inclusive, foram com eles, ficaram bestificados, né? Maravilhados. Como pode Deus derramar do seu Espírito sobre os gentios? E aí Pedro diz, agora eu tenho convicção que Deus não faz acepção de pessoas. Por que Deus quis criar aquela convicção no coração de Pedro? Partindo dali, ele vai para outro lugar, continua com o barco com Jesus, Jesus continua levando, conduzindo ele na missão. E aí, começa a vir os comentários, né? Ah, parece que os gentios agora precisam ser inscritos, né? Passarem a viver como os judeus. Porque para ser cristão naquela época, o judeu achava que tinha que ser como ele. Tinha que cumprir a lei do sábado, né? Tinha que cumprir as leis dos mandamentos deles, fazer a circuncisão. E aí se levanta aquela confusão. E vamos chamar quem para responder sobre isso? Pedro. Chama Pedro. Pedro agora estava cheio de ousadia no Espírito. Ele podia representar Jesus naquela reunião. Ele tinha procuração, porque ele entregou o barco. E agora ele era conduzido pela missão. E aí aqueles homens questionam, mas por que os gentios não querem obedecer a lei dos judeus? E aí Pedro conta, olha gente, o que aconteceu foi isso. Deus me deu uma visão para uma pessoa que não é judeu. Fui lá na casa dele, Deus me mostrou isso. E quando eu estava falando, o Espírito desceu sobre eles. Como a gente poderia negar o batismo nas águas, se o próprio Espírito já os batizava? E aí convenceu todo mundo. Sabe que isso mudou a minha e a sua história? Senão até hoje os judeus queriam obrigar a gente a circuncidar,
a cumprir o sábado. Por quê? Porque Deus deu uma missão. E uma missão, ela não alcança um. Ela alcança gerações. A missão de Jesus foi única, mas alcança todos quantos crerem. A nossa missão vai alcançar tantos quantos crerem. Da mesma forma que Jesus. Mas como crerão se não há quem pregue? Ah, mas tem a igreja está pregando. Gente, é muito pouco. A igreja está pregando aqui no domingo e na terça e em alguns outros cultos. A igreja, ó a igreja, ó a igreja. Ó quantas igrejas tem aqui. Ó quantas igrejas tem aqui. Ó quantas pessoas para cumprir a missão. Você já pensou nisso? Você já pensou que Deus está esperando de mim e de você a gente realmente entender essa missão e viver essa missão? E aí onde a gente for, a gente lembrar dessa autoridade que Deus nos deu e não ter medo de falar de Jesus e crer que Ele vai se manifestar? Pedro agiu sem hesitação. Agora não era mais o Pedro que negava. O tempo de negação havia passado. Agora era o Pedro que orava e as pessoas eram curadas. Agora era o Pedro que pregava e 3.000 almas se convertiam. 5.000 almas se convertiam. Agora era o Pedro que Jesus falou: Pedro, tu me amas? Hoje o Espírito Santo pergunta para mim e para você: tu amas a Jesus? Tu me amas? O Espírito Santo nos pergunta. Por quê? Porque amor é atitude. Amor não é palavra. Amor é atitude. Deus amou o mundo, por isso deu. O Espírito Santo nos pergunta hoje: vocês amam Jesus? Vocês amam aquilo que receberam? Porque de graça recebeste, de graça dai. Nós recebemos de graça, queridos. Deus nos alcançou. Nós não merecíamos. Por isso Deus não faz acepção de pessoas, porque não é mérito. Não é quem merece. É quem a sua misericórdia chega e é recebida. Aquele que receber, aquele que crê, aquele que aceitar. Deus está nos chamando para esse compromisso, para viver uma missão integral. Uma missão onde que a nossa vida não é mais importante, senão na missão. Você não vai precisar perder sua família. Se você entender isso, queridos, Deus vai cuidar da sua família. Mas se você não entender isso, talvez faça parte as perdas. Porque o Senhor, Ele vai disciplinar aqueles que Ele chamou. Ele diz: olha, a minha alma não tem prazer no que retrocede. E Ele está dizendo: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Então o problema não está na sua família. O problema está em você. O problema está em mim. Negue-se a si mesmo. Se você não negar a si mesmo, você não vai conseguir. E não é Jesus que está botando isso como uma condição. Ele está dizendo: se você não fizer dessa forma, você não consegue, não dá conta. Você vai tomar o barco de novo, vai ficar rodando aquele barquinho que não sai do lugar. Já viu gente que tenta remar e não sabe remar e o barco roda, 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 e você vive naqueles, não sai dali. Ali não tem mais peixe nenhum, mas você não consegue dar conta. Ele precisa nos conduzir. Ele quer nos conduzir. Ele quer fazer com que nós sejamos guiados pelo Espírito.
Aqueles que têm o Espírito são guiados pelo Espírito. A gente não decide mais. A gente só entrega e deixa Ele levar. Essa é a mensagem que Deus ministrou muito ao meu coração quando tratou dessa passagem com Cornélio. Às vezes a gente fica muito centrado naquele evento. Uma família, Cornélio, seus amigos, seus parentes. Quantos foram alcançados a partir dali? Porque aquilo abriu os olhos de muitos judeus. Quando nós agirmos assim, nós vamos abrir os olhos de muitos irmãos nossos que ainda estão paralisados na obra. Quando eles olharem e verem que a gente está fazendo alguma coisa, eles também serão motivados a fazer. Você já percebeu que quando a gente está junto de alguém que fica paralisando, a gente tem uma tendência de paralisar também? Já percebeu isso? A gente é muito mais influenciado pelos que param do que os que continuam, né? Mas não é para ser assim. Se fosse assim, Josué não conquistava o que ele conquistou. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele viu um monte de gente desistindo, um monte de gente ficando no meio do caminho. E eu preciso abrir sua visão para isso. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos declinarão da fé. Se a sua fé e a minha fé não estiver pautado na palavra, e a gente ficar olhando para isso, a gente vai desanimar. Então eu preciso ter convicção da minha missão. Eu preciso ter convicção da minha missão para que eu não tenha medo na hora que eu for questionada por que essas pessoas estão fazendo parte agora. Porque Deus a chamou. Porque Deus derramou sobre elas seu Espírito. Porque Deus me enviou para falar com elas. Se a gente não receber esse envio de Deus, nós estamos só esquentando o banco, a cadeirinha, mas não estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Pedro entendeu isso. Ide fazer discípulos. E ele, onde ele ia, ele já não hesitava mais em falar do Evangelho. Levante no seu lugar, por favor. Ore ao Senhor. Pergunta para Ele em que parte da missão você está caminhando. Em que parte da missão você está se comunicando com Ele? Se você está permitindo que Ele, nas suas limitações, estabeleça um relacionamento com você tão particular que te possibilite a não ter dúvida daquilo que Ele te chamou para fazer. Quando Paulo, que ainda era Saulo também, ele se encontra com Jesus. Paulo também era temente a Deus. Ele achava que estava servindo a Deus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue? Bastou uma palavra. Era Paulo. Mas Pedro era diferente. Pedro era 3. Eu não sei quantas vezes é com você, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou com você. Se foi uma, se foi 2, se foi 3, se foi 4. Não fará diferença para mim, mas fará diferença na sua vida se você der ouvidos.
Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus estava pregando no meio da multidão, ele falava em parábolas. E depois os discípulos, mas por que não falou claramente? Ele falou, porque eles não querem ouvir. Eles endureceram o coração. Não é porque Jesus não queria que aquele povo tivesse acesso. É porque falando daquela forma, eles não ouviriam, não veriam, não creriam. Mas porque antes eles haviam endurecido o coração. Se nós endurecermos o coração, não vai ser na nossa linguagem que Deus vai falar conosco. Porque Ele já sabe que a gente está com o coração endurecido. A gente não quer receber. Mas todo aquele que quer receber, Ele vai falar no seu modo. Ele vai falar diretamente com você. E eu sei disso. Ele tem um tratamento individual, particular com cada um de nós. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos, orasse a Ele, pedisse para Ele falar com você mais uma vez, deixando claro que você está disposto a não hesitar em corresponder. Porque todas as vezes que Pedro enfrentou essa situação, das 3 vezes, ele precisou tomar uma decisão depois. Se a gente ouvir a voz de Deus, nós precisamos tomar uma decisão. Se vamos aceitá-la ou se vamos rejeitá-la. Mas o melhor para nós é ouvir a voz de Deus e cumprir a missão. Essa missão faz a nossa vida se completar. Essa missão faz a vida se completar para outras pessoas. Essa missão faz mudar gerações. Faz o Evangelho expandir no coração de muitas outras pessoas. Deus nos chamou para uma missão tão importante, mas tão peculiar, que Ele vai tratar individualmente com cada um. Mas para isso Ele quer que a gente vá e fale dEle. Para que aqueles que abrirem o coração passem a ter esse momento também de intimidade com Ele, com o Espírito Santo, com Jesus. Pedro, Tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos outros. Pedro, Tu me amas. Cuida dos teus irmãos. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar da tua família. Cuida daqueles que precisam ouvir essa mensagem. Daqueles 3.000, daqueles 5.000, daqueles 200, daqueles 300. Mas toda a vida é importante para Deus. Ora ao Espírito Santo de Deus.